Meus amigos, vou falar pra vocês, não é sempre que acontece, mas o grupo Alexandrino Petista cometeu um dos maiores erros até então nessa sanha autoritária que eles têm de tentar perseguir a direita, e esse não foi qualquer coisa não, viu? A decisão do Lindenberg de pedir a apreensão do passaporte do Bolsonaro e o Moraes que deveria ter rejeitado de pronto, mas ainda foi avisar a PGR, pedir pra PGR se manifestar. Meu Deus, que bucha! Que bucha que eles arrumaram. Que bucha que o Lindbergh arrumou pro Moraes. A verdade é essa. O Moraes deve estar essa hora brabo da vida com essa porcaria que o Lindbergh jogou no colo dele. Vamos lá, pra gente entender a situação aqui, levando obviamente no contexto a situação também do Eduardo Bolsonaro, que decidiu ficar nos Estados Unidos e, como eu já disse pra vocês, decisão muito acertada. Nós acertamos em cheio, dizem petistas autores de pedido do STF para reter passaporte do Eduardo. Lindbergh e Rogério Correia afirmaram que a decisão do parlamentar de se licenciar do cargo e ficar nos Estados Unidos é prova de que ele queria fugir do país. Não, é prova simplesmente que ele está sendo perseguido pela instância maior da justiça, e quando você é perseguido pela maior instância da justiça, não tem mais ninguém depois para você recorrer. Então o que te sobra é tentar denunciar no âmbito internacional as injustiças, que foi o que vocês tentaram fazer no caso do Lula. A diferença é que o Lula não estava sofrendo injustiça nenhuma. O Lula estava sendo julgado certinho, primeira, segunda, terceira instância, 200 recursos, direito a 200 recursos, né? Gilmar Mendes, como disse lá, chorava de tantas vezes que falando tantas vezes que ele viu o Zanini, advogado do Lula lá, recorrendo ao STF. Mas enfim, nós acertamos em cheio. Será que vocês acertaram em cheio, Lindbergh? Vamos ver o que vocês conseguiram pro Moraes. Vamos ver Vamos ver o que essa decisão suas de tentar perseguir um deputado federal e tomar o passaporte dele. Vamos ver o que vocês conseguiram. Vocês conseguiram isso aqui, ó. Trump estuda pacotão de sanções às autoridades brasileiras. É verdade, a bem da verdade, isso aqui já estava sendo analisado com mais critério, digamos assim, com muita atenção. Só que a decisão do Lindbergh de jogar essa bucha pro colo do Moraes e o fato do Moraes não ter rejeitado, se o Moraes tivesse rejeitado, falar, não, vocês estão loucos, né? Vocês estão mandando aqui coisa pra eu aprender passaporte de deputado federal? Eu não posso fazer isso. Não, mas ele pegou e jogou pra PGR, pediu pra PGR se manifestar. Ele tinha que ter rejeitado de pronto. Tinha que falar que ele é um absurdo, e ele tem poder pra isso. Assim como ele tem poder pra aceitar ou pra negar também o parecer da PGR, como ele já fez dezenas de outras vezes, né? Negando ou aceitando. Então, é isso aqui que o pessoal do PT conseguiu pro Moraes e provavelmente pra eles mesmos também, viu? E pra todo mundo, obviamente, que viabiliza esse sistema de ordens ilegais, de tirania, de perseguição. Isso aqui não vai ficar só em quem tá dando a decisão, vai também em quem tá cumprindo, né? Ó, olha, interessante, olha a coisa, não é ninguém de esquerda, é Metrópolis, né? Não é ninguém de direita, é Metrópolis, né? Um portal muito mais de esquerda que de direita. Mas vamos lá, porque é interessante o que eles trouxeram aqui. Os Estados Unidos planejam um pacotão de sanções com potencial de atingir mais de uma dezena de autoridades brasileiras. Auxiliares do Donald Trump na Casa Branca elaboram um texto que, além de definir punições ao ministro do STF, estabelece prazo de 120 dias para o Departamento de Estado norte-americano apontar mais integrantes do judiciário e do governo brasileiro que apoiaram a derrubada dos perfis nos EUA, nos Estados Unidos, de usuários de redes sociais. A medida poderá afetar outros ministros da primeira turma que votaram juntamente com Moraes, bem como juízes auxiliares, o PGR, delegados da Polícia Federal que municiaram decisões de Alexandre. O argumento sustentado pela Casa Branca é que a derrubada dos perfis configuraria violação de direitos humanos, violação à jurisdição dos Estados Unidos e abuso de procedimento para favorecer a si mesmo ou a um grupo político. Parte extremamente interessante que algumas pessoas não prestaram atenção, mas... E até parabéns aqui pelo repórter, né? Por ter noticiado isso, já falei algumas vezes para vocês. O prazo de 120 dias é estratégico. O governo dos Estados Unidos quer analisar a postura das autoridades depois que a sanção de Moraes entrar em vigor, ou seja, eles querem fazer o primeiro grupo de sanções, né? E sanção, pessoal, não é só não entrar nos Estados Unidos, tá? O maior sistema bancário do mundo está lá. Então, Visa, Mastercard, American Express, pode ser que essas pessoas que entrem nesse pacote de sanção não tenham mais acesso a essas comodidades, tá? Assim como durante muito tempo eles fizeram isso, né? Congelaram os bens, sufocaram financeiramente muitas pessoas, jornalistas, né? Alan dos Santos, né? Oswaldo Eustáquio, foram sufocadas financeiramente. E pode ser que agora isso se vire contra eles, né? Como Elon Musk disse, né? Viva pela ordem judicial, caia pela ordem judicial, né?
Não é bem caia, mas a gente não pode falar aqui, senão o YouTube derruba o vídeo. Então, foi isso que vocês conseguiram, viu, lindinho? Vocês conseguiram acelerar esse processo aqui. Essa é a bucha que vocês jogaram no colo do Moraes, né? E vamos repassar aqui uma fala do Eduardo Bolsonaro. Duas coisas interessantes pra gente repassar. Aqui poderia até fazer outro vídeo, mas eu quero colocar esse aqui pra vocês. Moraes arquiva pedido do PT pra investigar Eduardo Bolsonaro e apreender passaporte. Tarde demais. A minha opinião é essa, tá? Tarde demais. Isso aqui parece mais um controle de danos. Isso aqui não parece necessariamente uma decisão amparada juridicamente, tá? Por que que eu falo isso? Porque ele poderia ter arquivado esse pedido de pronto, assim que chegou lá. Na hora que bateu esse pedido, ele falou... Ele devia ter falado, não, vocês estão loucos, vocês aí do PT, tá? Mesmo com tudo que ele já cometeu, mesmo com todos os absurdos, arbitrariedades, ele poderia falar, vocês do PT estão loucos, eu não vou prender um passaporte de um deputado. E outra coisa, hoje dia vocês não estavam fazendo chacota dele, falando que ele não sabia nem fritar, sabia só pra fritar hambúrguer. Agora o cara tá lá prestes a derrubar o governo brasileiro, só conversando com deputados americanos. Então, por que que eu falo? Porque isso aqui que foi uma decisão política? Porque só veio depois que o Eduardo Bolsonaro decidiu pela correta, pela correta posição de permanecer nos Estados Unidos. Não tem como, a conta é básica, né? Como diz o Morgenstern, a conta é básica, né? Ficar aqui e ser perseguido pela ditadura ou ir pra fora e denunciar a ditadura. A conta é básica, é matemática básica, então tem que ir pra fora e denunciar, né? Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o partido acusou o parlamentar de supostamente conspirar contra o Brasil, né? Então, mais uma idiotice aqui do PT, conspirar contra o Brasil, né? Decisões de ministro do STF, por mais absurdas que sejam, não são o Brasil. Então, você não estava conspirando contra o Brasil, você estava denunciando um abuso de decisões, né? E de inquéritos abertos, de ilegalidades, de persecução. Não se esqueçam que um dos grandes conselheiros do Donald Trump, né, o Jason Miller, foi preso aqui, foi preso não, foi detido aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, se eu não me engano, durante mais de 4 horas, a mando do Moraes. Então esse pessoal lembra disso. Eles lembram disso, os caras são seres humanos. Então eles vão olhar com muito carinho para ver se tem arbitrariedade ou não aqui nas decisões do Brasil e com certeza vão achar arbitrariedades. E é isso que preocupa eles e foi isso que esse pessoal fez. Então, Fred, mas o Moraes precisava esperar a manifestação da PGR. Não precisava. Não precisava, ele não precisava nem ter mandado para a PGR, também não precisava esperar a manifestação da PGR, mesmo depois de solicitá-la, ele não precisava esperar. E durante muitas e muitas vezes ele decidiu contra a manifestação da PGR, então ele não estava necessariamente esperando a PGR para decidir contra ou a favor. Ele decide da cabeça dele. Por exemplo, o inquérito das fake news, 4781. A Raquel Dodge, na época, disse que esse inquérito era um absurdo e que teria que ser fechado. O que eles fizeram? Mantiveram o inquérito. Ele está aberto até hoje, comemorando 6 anos. 6 anos, já é uma criança grande, praticamente, esse inquérito, né? E até agora só foi utilizado para perseguir a direita, 99% dos casos, né? Só o PCO, coitado, que entrou numa lá, mas com certeza não sofreu 1% que a direita sofreu. E aqui, o próprio Eduardo Bolsonaro fazendo essa manifestação também, que eu acabei de falar para vocês, né? Deixa eu deixar aqui para vocês entenderem. Ficou feio despachar somente agora, pois até então não havia urgência. Isso escancara que as decisões relativas ao STF são 100% políticas e não por mérito jurídicas. No entanto, destaco que o PGR pediu 2 vezes para soltar Felipe Martins, né? Pediu uma vez para soltar Clezão, deu parecer contra a busca e apreensão feita na casa de Jair Bolsonaro em 2024. São alguns exemplos que Moraes não segue ordens do PGR. Igual eu falei pra vocês aqui, várias e várias vezes, né? O caso mais famoso, que eu acredito seja o inquérito das fake news, que o PGR pediu pra ser encerrado e o Moraes, tô nem aí, quem manda aqui sou eu. Lamentavelmente, o Brasil não é um lugar seguro e democrático para se fazer oposição. Nos Estados Unidos, qualquer cidadão tem mais liberdade para falar do que um deputado federal no Brasil. Isso é verdade, graças à primeira emenda deles, né? E é justamente por isso que eles tentam tanto censurar as redes sociais aqui no Brasil. Porque se não fosse redes sociais, vocês não iam saber disso. Você acha que a Globo ia estar te contando isso aqui? Hã? Aqui ele listou várias vezes que o PGR se manifestou e o Moraes não cumpriu. E também, claro, chamou a atenção o fato do Gonê descumprir o prazo, né? Geralmente eles são muito alinhados, é uma máquina que funciona muito sincronizada ali, né? O Moraes pede uma coisa, o Gonê faz dentro do prazo, né? A própria celeridade com que estão lidando do processo do Bolsonaro, um absurdo. Então, claro que chama a atenção, né? Eu, se fosse o Eduardo Bolsonaro, o que eu ia pensar? Ó, eles estão segurando a manifestação sobre apreender meu passaporte ou não, esperando eu voltar, né? Porque se eles falarem que vão apreender, eu tô aqui, aí eu não volto.
Agora, se eles falarem que não vão aprender, pode ser que eu volte. E aí, eles apliquem, né, porque basta um pedido de PSOL, de PT, para já chega lá no Moraes, para ele decidir sobre a vida dos parlamentares, que várias e várias vezes ele já falou contra, em palestras, em eventos em universidades, ele fala contra a direita, então ficou muito difícil. Mas a verdade é que toda essa situação aqui se resume ao seguinte: vocês do PT arranjaram uma bucha gigantesca pro Moraes cuidar, e tenho certeza que ele não deve estar feliz com vocês terem enfiado ele nessa enrascada, não. Claro, tem toda a parcela de culpa dele, mas vocês aceleraram bastante a situação ah, precária, juridicamente e internacionalmente, em qual ele vai se encontrar, e todo mundo vai se encontrar. Segundo o próprio Metrópolis aqui, que apurou essa situação, que a gente já tinha falado algumas vezes para vocês aqui, tá? Meus amigos, é isso aí. O que vocês acharam? Quais as expectativas de vocês para esses próximos dias aí? O que vocês acham? Vocês acham que dessa vez a gente realmente vai ter uma resposta contundente contra o autoritarismo do Brasil? Eu reforço para vocês. O Eduardo Bolsonaro fez o certo, melhor decisão que ele poderia ter tomado, tá? E a gente precisa apoiá-lo nisso, tá? Porque a gente sabe como que a esquerda funciona. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu joinha, ative as notificações e mande para algum amigo para eles conhecerem nossos canais, né? Nosso canal. Estamos crescendo bastante aí. E obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.